lutar, ir em frente, nunca desistir. Lutar porque esse dia vai chegar. Temos é que lutar. Se a gente não se luta, não se consegue nada. Eu comecei a trabalhar muito novinha no gabinete de arquitetura e eu tinha a noção que ia fazer aquilo a minha vida toda. Tinha a minha zona de conforto muito bem delineada, não fazia questão de sair dali. E o desemprego mostrou-me que há muita coisa fora daquela linha da zona de conforto. A idade é muito o que está aqui na cabeça. Eu conheço tipos de 30 e tal anos que são os chatos, que são esses é que são velhos, que são os maçadores, os incomodam, são os incômodos. Esteve desempregado e vendia pão de porta em porta para sustentar a família, mas hoje tem uma oportunidade na construção civil. Fazer massa, servir aos mestres, cartar blocos, enfim, tudo o que é necessário. Adriano tem um emprego como servente de pedreiro. Sabe que a função é temporária e só dura enquanto as obras não terminarem, mas sente que tem uma oportunidade. Foi a inscrição no Polo de Trabalho de São Roque que lhe valeu a chamada. 2 meses e meio depois, a doutora da Junta de Freguesia me comunicou que estava uma empresa a precisar de trabalhadores para a Quinta Magnólia. Eu fiz a entrevista e eu comecei a trabalhar já no dia seguinte. Adriano era um desempregado de longa duração. Tem uma filha menor e a mulher é inválida. Não entrava nenhum ordenado em casa. Muito difícil, digamos, a entrar dentro de um supermercado e vermos aquelas coisas que nós queremos e não termos possibilidade de comprar, era muito difícil. Saía de casa todos os dias à procura de alguma coisa para fazer, mas o tempo ia passando. Ficava desesperado, não sabia o que fazer. Mas foi ganhando força e disse, eu vou conseguir, e consegui. Sujeitava-se a fazer de tudo, desde que isso pudesse render alguns trocos. Estava desempregado, fazia pescados, que era, chamado mais conhecido pelos carunchos. Cheguei até a vender pão de porta em porta e a dificuldade foi tanta. Para percorrer a pé era complicado, porque não chegava para os custos. A distribuição começava às 6h30 da manhã, quando a maior parte das pessoas ainda estavam a dormir. Levava o pão para o pequeno almoço. A gente ia-se buscar pão à padaria Mariazinha e vendíamos por porta em porta. A carrinha deixava-nos nos seus devidos lugares, a gente levava-nos a cesta. Por acaso consegui arranjar um carrinho para poder transportar, que me facilitava mais, para não pegar tanto peso. E percorríamos a zona e vendíamos, às vezes se vendia-se, às vezes não se vendia, era complicado. Esteve na função durante 2 anos e deixou boa impressão. Fazia quilómetros a pé entre São Roque e o Fórum Madeira. A qual não tenho razão de queixas dos clientes. Ainda hoje passo por eles, os cumprimentam, perguntam que tanto tempo já não me veiam. E isso é bom, isso é bom. Adriano trabalha nas obras. Não é uma área onde tivesse muita experiência, mas está disposto a aprender de tudo. Me falaram que está no contrato indeterminado até o final da obra. Se eles gostarem de mim, estou a fazer por uma melhor, se eles gostarem de mim, continuo a ficar lá. E estou a fazer por uma melhor para que isso venha a acontecer. E eu espero que vai acontecer, claro. Enquanto esteve desempregado, ouviu de tudo. Hoje acredita que a sorte pode estar a mudar.
Vamos selecionar as pessoas e depois então vamos ver o que é que vai ser selecionado e o que não é. Às vezes não aparecia, como por exemplo agora apareceu, mas isto aparece-me outros atrás. Tudo ao mesmo tempo, disse, só posso escolher um. Trabalhava como arquiteta e achava que tinha um emprego para a vida até o dia em que as coisas se alteraram. Os pintores e os construtores faziam muita confusão a ser uma menina, dar uma opinião sobre um assunto que supostamente eles é que sabem. Nádia é revendedora de tintas. Fez-se empresária e abriu um espaço que pouco tem a ver com a sua formação base. É arquiteta. E um dia entrou-me aqui um cliente num sábado de manhã a pedir um orçamento para uma obra enorme, de 24 apartamentos, enorme, 24 apartamentos, e eu nesse dia fiquei tão nervosa e hoje em dia ainda é meu cliente, ao qual eu agradeço muito, sou muito grata à oportunidade que ele me deu. A empresária nunca pensou que ia ser obrigada a mudar de vida. Tinha um emprego e uma vida estável. Trabalhei quase 10 anos num gabinete de arquitetura. Em 2002 estávamos numa época de construção, havia muito trabalho e quando comecei a trabalhar foi mesmo só para fazer um trabalho de forma temporária. Foi vítima da situação económica que travou as obras na construção civil. Fiquei desempregada. No início, quando recebi a notícia, não fiquei muito desesperada, digamos. Aceitei talvez porque estava na minha zona de conforto, não percebia muito bem o que era o desemprego. Tinha estado 10 anos a trabalhar no mesmo trabalho, de forma confortável. Aceitei, pensei, vou ver, de certeza que arranjo um trabalho daqui a uns dias. Aproveitou o momento sem pensar no futuro, mas os dias passavam e a situação não melhorava. Comecei à procura de trabalho, falei com algumas pessoas, entreguei currículos e o trabalho não aparecia. Estamos no auge da crise, não havia trabalho para ninguém. Os dias começaram a ficar muito compridos. Certo dia, tinha uma colega na altura que tinha uma empresa de formação e fui falar com ela e disse, olha, quero fazer uma formação de formadores. E ela disse, sim, faz. Eu até ofereço o curso, fiz o curso com ela. E a partir daí comecei a fazer muitas formações. Fui aproveitando o meu dia para fazer diversas formações, em termos de vida pessoal, profissional. Tudo o que me chamava a atenção, eu inscrevia-me e fazia a formação. As portas não se abriam. Nádia ouviu dizer que eram qualificações a mais para ocupar o lugar. E muitas vezes pensei, vou montar um trabalho por conta própria. Mas o quê? Que é o que a maioria das pessoas pensa, o quê? Um dia apareceu esta oportunidade. Em 2014, meados de setembro de 2014, li no diário que estavam à procura de uma pessoa para abrir uma loja de Sotinho, aqui na Madeira, e pedi mais informações, sem pensar muito, porque quando pensamos muito, aparecem os medos e os receios. Abriu um espaço no Funchal, já lá vão mais de 2 anos. Em abril de 2015, abri a porta pela primeira vez desta loja. Sem saber muito, mas tudo se aprende. Claro que o medo muitas vezes era o inimigo de fazer, mas fui ultrapassando dia a dia com pensamentos positivos. Os dias eram longos e as horas gostavam a passar. O
primeiro cliente só chegou um mês depois. No início nunca acontecia nada nesta loja, não entrava ninguém. Eu tentava fazer os contactos, muitas vezes sem sucesso. As pessoas não tinham tempo para falar comigo, não tinham disponibilidade para ouvir a minha mensagem. E foi muito complicado no início. Questionou a opção por mais do que uma vez. Passou muitas noites em claro. Arrependia-me mesmo de ter tomado esta decisão. Mas não há um fim, quer dizer, todos os dias são dias novos para levantarmos a cabeça e tentarmos novamente. Eu não desisti. Quando olha para trás, admite que o desemprego a obrigou a sair da zona de conforto. Sou daquela geração que tiras o curso e trabalhas no teu curso o resto da vida e vais ficar bem assim. Isso não aconteceu comigo, ainda bem que não aconteceu. Eu agora olho para trás e acho que sou uma pessoa, apesar de mais preocupada, sou mais feliz. Está na loja todos os dias, mas tem mais projetos para o futuro. Acho que não é isto que eu vou fazer até os fins da minha vida, mas talvez de forma paralela manter a minha loja, que eu tanto me esforcei para ter e para a manter, mas gostava de fazer outras coisas, gostava de experimentar outras coisas, talvez em termos de voluntariado, alguma instituição. Foi uma parte que me marcou muito, o voluntariado. Político, sem papas na língua, reformado e com pouco tempo disponível. Admite ter saudades dos amigos que já partiram, mas tem planos para viver muitos anos. Foi-me despedir do professor Cavaco, na altura Presidente da República, e foi-lhe agradecer muitas atenções que ele teve comigo durante o nosso comum exercício de vida pública. E ele, como sabe, também estava de saída, ia sair poucos meses depois de mim, e ele disse-me: Jardim, não fique parado, que eu também já estou a planear maneira de não ficar parado. Se nós paramos, acabamos. E isso ficou-me sempre no ouvido. As fotografias são parte da história do político que esteve mais tempo no ativo. Eu não tenho propriamente, eu não sou um reformado que acabou a sua profissão e veio-se embora. Eu reformei-me mais cedo e continuei na política. O meu prazo de reforma chegou quando estava ainda na vida política, e ainda teve mais uns anos na vida política. João Jardim ameaçou deixar funções executivas mais do que uma vez, mas terá sido a saúde a dar o maior alerta. O professor em Lisboa me disse: você está bem tratado, você toma os remédios todos que nós lhe destinamos, se você levar isso rigorosamente, e levo, você damos-lhe mais 20 anos de vida. Eu até na altura fiz humor com o professor, disse: 20 anos, não está mal, que daqui a 20 anos estou tonto, também não preciso de ver mais. A política e a presidência do governo obrigava a andar com os níveis de adrenalina no limite. Fiel ao seu estilo, Jardim nunca se privava das picardias. O stress provoca a libertação de substâncias que são terríveis para as artérias e para o coração. E, portanto, para isso ainda não há conserto. E, portanto, você está numa vida que se mata e que a gente não tem remédios para isso. E diz: já sei. Portanto, não podia recuar em 2011 porque os dados estavam já lançados e, aliás, tinha havido os aluviões de 2010
e para mim era um desafio pôr isto tudo pronto outra vez, mas nessa altura decidi mesmo, não há senão mais este mandato. O médico disse-lhe que não aguentava o ritmo. Fixou um limite de 5 horas para as viagens de avião. Gosto de estar na Europa. Não gosto de estar num país em que eu não sei se tem hospital, ou como é o hospital, ou coisa assim no género. Passei a ter outra prudência também. Agora, não parei desde que saí do governo. Todas as manhãs faço exercício, à tarde trabalho, já escrevi um livro de 800 e tal páginas, e falta ali muita coisa que eu não pus. 800 e tal páginas, tanto que eu brinco as pessoas, digo, leia agora a parte do livro, e quando ressuscitar, lê a outra parte do livro. E estou escrevendo agora um segundo livro, que é uma ficção. Eu olho para o espelho, obviamente, como qualquer pessoa, a ver como é que estou parecendo. Quer dizer, também não vou dizer que não tenho um pouco de amor próprio, todos temos. Normalmente estou a ver como é que está o cabelo, se ele está a desaparecer com muita intensidade, se não está a desaparecer com intensidade. E sabe que agora não tenho tantas preocupações. Mas às vezes olhava para o espelho e dava comigo a falar comigo próprio, a dizer esta coisa e tal. Começava em surdina, a balbuciar para dentro, não para fora. Não tenho complexo em andar de fato de banho dentro da cidade e atravessar a cidade a guiar de fato de banho e com um chapéu de palha na cabeça para não me dar cabo aqui do tudo isso. E chego a casa e faço a barba todos os dias, que é um hábito que eu tenho desde a tropa. Chega ao clube por volta das 10 da manhã, quando os primeiros raios de sol começam a aquecer o dia. Eu adoro andar na rua porque sabe que as pessoas estão agora mais à vontade. Quando eu era presidente do governo, as pessoas faziam certa semana. Agora quase toda a gente para, quase toda a gente fala, e sabe que é uma alegria para mim ter estado praticamente quase 40 anos a governar e as pessoas me tratarem bem na rua. Acho que isso é a maior consolação, o maior prémio que se pode ter de toda uma carreira política. Não são as honrarias nem essas chachadas que fazem para aí. Mantém a mesma rotina até o mês de janeiro, altura em que a temperatura da água do mar já não convida a ir a banhos. Várias etapas da vida em que também tivemos que mudar de hábitos, tivemos que corrigir estilos de vida, etc, etc. De maneira que quem teve uma vida intensa sabe que é mais uma mudança que vai ter que fazer e tem que se adaptar a ela. E tem que fazer a mudança em termos de gostar do que está a fazer. Isto é, não podemos aceitar as coisas contrariados. A leitura nem sempre é política, mas nunca lhe perdeu o gosto. Eu procuro até não ter a tentação de intervir. Vou ficando caladinho, para não dizerem que eu sou mal da fita, já basta o que dizem, de ser mal da fita, de maneira que não é o gostar. O que custa é travar a tentação de fazer aquilo que a gente quer. Sr. Presidente, vamos ao almoço. Chega à casa sempre à mesma hora para o almoço em família. Mantém o hábito há muitos anos e fazia questão de conciliar com a agenda quando estava no governo. Costuma dizer que os bons negócios não se fazem à hora do almoço. Ninguém olha para o relógio, o clima da Madeira está para se conversar até altas horas da noite ao ar fresco, e quando se negocia olhar para o relógio, a negociação nunca sai tão bem como quando estamos o tempo todo até o outro ceder.
Isto é que é o truque. Vamos aguentando a conversa. Só tinha um problema. Às vezes implicava beber muito álcool para aguentar a conversa. E para chegar onde a gente queria. Mas depois também eu já estava penalizado porque já não podia tomar o que antes tomava. Ocupa as tardes na antiga casa de família, hoje propriedade da Fundação Social Democrata. Os compromissos deixam-lhe pouco tempo livre. De março até meados de setembro, teve mais tempo fora da Madeira do que dentro da Madeira. Portanto, eu agora gosto de viajar, porque repare, uma coisa era ver as cidades quando a gente estava oficialmente lá. Primeiro, estava trabalhando, tinha tempo para ver muita coisa. E segundo, nós íamos ver aquilo que o protocolo e o programa dos trabalhos nos levavam oficialmente a ver. Agora é uma outra Europa que eu ando a descobrir. A sabedoria não é uma dádiva, chega com a idade. Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. A própria democracia grega tinha os arcontes, eram figuras públicas e institucionais porque era necessário saber a opinião e a opinião e a experiência dos mais velhos. Os próprios senados, a ideia de senado que há hoje nas democracias modernas, era uma segunda câmara onde estavam os homens já com experiência e com provas dadas. Hoje está ao contrário. Hoje os mais jovens querem se afastar os mais antigos numa corrida completamente louca e para a qual muitos deles não têm preparação. Jardim admite que sente saudades dos amigos que já partiram, mas ainda tem planos para viver muitos anos. Quero ter saúde mais uns anos para poder ver os netos crescer. Vamos lá ver se ainda tenho tempo para ir ao casamento de algum neto. E quero continuar a fazer mais umas viagenzinhas que eu sempre dei, andando porrado no ar. É católico, mas a morte é tema que não o assusta. Quando eu vejo alguém da minha idade ou mais velho que eu estou habituado a conviver, ter uma quebra, eu fico preocupado. Porque eu, quando tiver uma quebra, quero ir de vez. Quer dizer, a sensação da pessoa estar em quebra, a sensação de fazer pena aos outros, aí é que já é incómodo. Eu não quero que os outros tenham pena de mim. E aí, às vezes, eu fico preocupado quando vejo um amigo meu que de repente começa a quebrar. Se para muitos a morte é uma tomada de consciência da fragilidade humana, para Jardim é só uma espécie de despedida. Costumo dizer, o problema é ser de quem fica. Porque se houver alguma coisa do outro lado, e eu acredito que haja, eu tenho a consciência tranquila, não me vão tratar mal do outro lado. Se não houver nada, também não vou dar por nada, eu sou o único que não vou ficar chateado. Coitado de quem fica. Chegar ao fim da vida e dizer isto é um prazer que eu tenho. Fiz tudo o que queria.